uma vez para estudar um pouco mais da palavra. Hoje eu estarei baseado nessa lição, a lição da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre a raça humana, origem, queda e redenção, com o título de hoje, Jesus, o Homem Perfeito. Ele vai estar baseado em Lucas, capítulo 2, do versículo 40 até o versículo 52. Mas eu estarei baseado particularmente no versículo número 52, que diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, nós vamos ver a respeito de Jesus, o homem perfeito. Nós temos alguns subtópicos aqui que nós vamos começar a estudar. O primeiro diz o seguinte: Jesus, verdadeiro Deus. Então nós vemos que Jesus, além de homem, ele era Deus. E essa é a chamada união hipostática, a união de homem e Deus. E Jesus tinha essa união. Ele, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. Nós podemos ver que a sua eternidade com o Pai, antes da sua encarnação, ele estava já com o Pai. E o Pai criou todas as coisas. E como nós podemos ver que sendo que o Pai criou todas as coisas, Jesus tinha alguns atributos. E esses atributos que ele herdou do Pai era que ele era onipotente, onisciente e onipresente. Então nós podemos ver que isso não pode ser ignorado. E todas essas coisas foram dadas a Jesus. Todo o poder foi dado a Jesus, o poder no céu e o poder na terra. E nós temos que entender essas coisas, que Deus deu para seu Filho, para que ele pudesse vir até a terra para nos redimir. Nós vemos também que quando ele veio para a terra para nos redimir, ele esvaziou-se de toda a sua glória. Ele deixou do céu, deixou de toda a sua glória lá no céu para vir até a terra para sofrer por nós. E hoje ele reivindica junto ao Pai a sua divindade, a sua glória, desde as eternidades mais remotas, para que então, hoje, nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação, que é somente em Cristo Jesus que nós podemos encontrar. Nós temos também depois um segundo ponto, Jesus, o verdadeiro homem. Jesus, ele era o verdadeiro homem aqui na terra. Aliás, o mundo gentil foi preparado por Deus para receber Jesus Cristo na época dele. Mas os judeus não entenderam as evidências bíblicas e as coisas que estavam acontecendo e não aceitaram a Jesus e o rejeitaram. Nós podemos ver então que Jesus, desde o início, ele estava no seio do Pai. Ele era o Verbo de Deus. E todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que foi feito seria feito, nada do que existe existiria se não fosse por ele, juntamente com o Pai. Então, era profetizado no Antigo Testamento todas essas coisas e que Jesus viria, que o Messias viria para nos redimir. Mas então, nós podemos ver que Jesus, desde o início, é o tema das alianças. Lá no Antigo Testamento, duas alianças bem distintas, elas foram mostradas que Jesus era o tema. Tanto a aliança de Abraão quanto a aliança de Davi. Essas alianças são exemplos de que Jesus ele já estava profetizado no Antigo Testamento. Encarnado no Novo Testamento, Jesus, então, agora, embora recebido concebido sobrenatural, por sendo virginalmente concebido, nós podemos ver que o seu nascimento foi natural. Foi uma coisa natural. Ele sentiu as nossas dores, os nossos incômodos, ele teve fome, ele teve sede. Não foi nada diferente do que nós, seres humanos, do que nós vivenciamos hoje em nossos dias. E no jardim, nós podemos ver que ele teve toda aquela agonia. E
enfrentou todas as tristezas que poderia devir de tudo aquilo que estava acontecendo com ele naquele momento. Nós vemos que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Naquela época, nós poderíamos pensar que tudo era fechado, tudo era trancado, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele preparou tudo para que o Messias viesse, para que Jesus viesse até a terra. Israel, através das sinagogas espalhadas por todos os lugares, a Grécia, por intermédio do seu idioma, que era o grego koiné daquela época, que era o grego comum, que era a língua falada em todos os países, em todas as províncias daquele momento, nós podemos ver que através da filosofia e um exame natural de todas essas coisas, nós podemos ver que finalmente Roma, por intermédio de suas leis, governos e estradas em excelente estado, poderia ser levado o evangelho a todas as pessoas da época. Tanto que Jesus é conhecido em nosso mundo até hoje como nosso Senhor e Salvador, porque o evangelho foi difundido. Claro que nós teríamos que estudar historicamente algumas coisas que aconteceram, mas nós podemos ver que Jesus ele nasceu na plenitude do tempo. Se ele nascesse depois, quem sabe não seria tão difundida a sua palavra. Se ele nascesse antes, com certeza ela não seria difundida também. Mas Jesus nasceu no momento certo. Deus profetizou desde o Antigo Testamento, através dos seus profetas, que o Messias viria e ele viria num momento certo, no momento ideal. Mas quem era conhecedor e entenderia o que Deus queria dizer. E nós vemos também que em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério lá com 30 anos de idade, conforme veremos agora nesse próximo tema, que é o último tema, o tema número 3, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus é ou não é um homem semelhante a nós? Claro que ele é. Ele é e sempre vai ser um homem semelhante a nós. A humanidade de Jesus. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentou nos sofrimentos humanos. E ele foi o nosso perfeito sacerdote. Então ele sofreu todas as coisas que nós sofremos. Ele teve todas as angústias que nós temos. Ele passou por todas as tentações que, quem sabe, nós somos tentados hoje, cada um em sua fraqueza. Mas Jesus ultrapassou todos esses obstáculos para nos provar e nos mostrar que, como homens, nós também podemos ultrapassar e também podemos passar. A perfeição espiritual e moral de Jesus porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais um sublime do que os céus, relatado em Hebreus. Então podemos ver a respeito de tudo isso que Jesus, olhando firmemente para Jesus como autor e consumador da nossa fé, chegaremos então à estatura do varão perfeito, homem e mulheres moldados pelo Espírito Santo de Jesus. É o que nós precisamos hoje em nossa vida. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos a cada dia pelo arrebatamento da igreja. Quanto podemos ver que estaremos sempre, após o arrebatamento, com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Porque nós vemos que Jesus é o nosso verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é o homem perfeito, o Deus perfeito, o nosso Senhor. Então nós podemos ver em cada ponto que Jesus, ele abdicou da sua glória, da sua graça, ele abdicou dos céus para vir até aqui, para morrer por mim e por você, para derramar o sangue por mim e por você, para que um dia nós pudéssemos ter redenção
perdão perante teu Pai e um dia pudéssemos viver eternamente no céu, juntamente com Ele. Em nome de Jesus. Se você crê, você acredita que Jesus é o Senhor e consumador da tua fé também, honre a Ele a cada dia. Deixa o Espírito Santo dele tomar a tua vida, para que o teu caráter, o nosso caráter, seja moldado igual a Cristo. Eu agradeço a você por ter ouvido e assistido mais esse vídeo. E que você seja abençoado em nome de